Mostrando mais um pouquinho aqui, esse aqui é o potencial de tronco cefálico, tá? O PEAT, ele tem essa carinha aqui. E basicamente o que que a gente sempre tem que bater o olho quando enxergar o PEAT? Se tem presença de ondas, então se eu tenho um pico, se eu tenho um vale seguinte, então se sobe, se desce, sobe, desce, sobe, desce, tá? Para justamente saber se eu tenho presença de onda ou não, e se essas ondas replicam. Porque se a gente voltar lá na frente e conversar que PEAT avalia estrutura, o que que vai acontecer? A estrutura a nível de tronco cefálico, e é o que os estudos dizem, ela sempre vai responder do mesmo jeito. Então, por isso que o PEAT casa, ele tem uma casinha dentro da outra aqui nas ondas, porque a estrutura tem que responder para a estimulação igual, tá? Então, eles têm que replicar, tá? Então, sempre vou ver se replica e se eu tenho uma subida e um vale. E uma dúvida, eu acho que até que foi a Júlia que teve na última coleta, é como saber onde é que está o 1, como saber onde é que está o 13, como saber onde é que está o 5, tá? O 1 é porção distal do nervo, o 13 é núcleo nuclear e o 5 é lemnisco lateral, a subida a nível de tronco cefálico, tá? Cada estrutura vai respondendo um pouquinho mais. Embaixo aqui do potencial, eu tenho uma régua, essa régua de captação aqui, tá? O 1 vai estar sempre entre o 1 e o 2, então eu posso colocar o meu mouse lá no próprio IHS aqui e subir, tá? Então, vou ver que o 1 tá aqui. O 3 tá sempre, a onda 3, né? Tá sempre entre o 3 e o 4, então eu consigo subir aqui. E o 5 Wellington, vai estar sempre, oi, entre o Wellington, 5 e o 6. Então, eu subo aqui e o vai ser Pedro sempre levantou a essa mão. queda maior. Oi? Desculpa te interromper, O então. Wellington Eu só queria que tu voltasse um pouco na questão ali da relação das ondas com as estruturas, porque eu não consegui ouvir direito. Tá, Trancou aqui para mim. Perdão te interromper. capaz. Pensando que o Não, PEAT é a um ideia é interromper isso, mesmo, né? gente. A ideia é vocês irem perguntando. Podem perguntar. O Wellington, como ele não vê a gente, ele vai numa tocada, né? Mas podem perguntar de boas. Fiquem bem à vontade. Então, voltando um pouquinho, por que que o PEAT sempre vai replicar? Porque ele vai responder à estrutura. Então, por exemplo, eu tenho na onda 1 a porção distal do nervo, na onda 3 núcleo coclear e na onda 5 leminisco lateral. Então, ele se replica entre um e outro. Então, eu tenho uma onda parecida com a outra, porque a estrutura vai responder do mesmo jeito. E eu acredito, né, prof, que foi isso que fez o PEAT ser mais fidelizado na clínica, por conta dessa questão de ele ter um teste-reteste muito bom, no sentido de realmente Exato. demonstrar a estrutura, o funcionamento de estrutura. Exato. E aproveitando a fala do Wellington, nenhum potencial evocado vai substituir o PEAT nunca. Porque o PEAT é o potencial que unicamente tem os sítios geradores extremamente bem Uhum. definidos. E quando teve o advento do FFR, do Frequency Following Response, em 2010, por ali, 2010 começou o boom do FFR no Brasil, 2015 a gente começou a estudar aqui, que foi quando eu fui para São Paulo com a Débora. Teve um movimento, né? Nossa, o FFR vai substituir o PEAT. Não, o PEAT é insubstituível, ele é o carro-chefe e o padrão ouro da eletrofisiologia, aos meus olhos, forever and ever. O que vai acontecer com ele é ir sendo aprimorado. Por exemplo, agora, o aprimoramento que está vigente aos meus olhos, que eu acredito que o divisor de águas foi esse trabalho do Webster em 2017, é a história da relação 5-1, que o Wellington já está mostrando com o mouse ali, porque ele já sabia o que eu ia dizer. Então, essa análise de amplitude, eu acho que a gente precisa sensibilizar. E uma das coisas que eu quero muito também com essa nossa pesquisa é conseguir falar de valor de referência também para amplitude, não só da relação 5-1 dos nossos dados, né? Porque a gente já tem o valor maior que 1,38, sendo o sugerido pelo Webster, mas eu queria muito ver valor médio de amplitude da onda 3 nesses sujeitos típicos, para a gente poder começar a pensar o que é uma onda 3 alterada em termos de amplitude. Porque no fundo dessa imagem do Wellington, linda, que ele colocou nos slides, e eu não sei fazer isso, achei incrível,
a gente tem o tempo de resposta em milissegundos, que isso a gente já tem muito bem estabelecido. Apesar de faltar no envelhecimento, nos adultos está tudo bem. Mas e a amplitude e o tamanho dessa resposta? O quão grande ela tem que ser? Porque não basta ser veloz, ela tem que ser forte. Ou seja, grande, né? Então, isso também é uma coisa que a gente gostaria de ter como desfecho no trabalho do Wellington. Porque a gente vai ter pHs normais, porque só vai entrar pessoas com pHs normais. Murilo fez uma pergunta no chat, Wellington. Deixa eu ver. Eu acho que tu respondeu, prof. Mas sim, precisa ter sincronia da via auditiva normal para entrar na pesquisa. Sim, Murilo, tem que estar tudo normal no pH. Latência, consequentemente seus interpicos, relação 5:1, preferencialmente SNR e residual noise, RN, dentro dos padrões estabelecidos, que isso depende muito do ambiente lá, a gente sabe, né, de interferência elétrica, ruído da clínica. O lado bom de coletar no final do dia é que tem a clínica já está caminhando para o lado silencioso. O lado ruim, no potencial de longa latência, é o cansaço da galera, né? Porque chega todo mundo em ritmo de final de dia. Mas como não dá para ter tudo na vida, a gente tentou resolver o cansaço. O Wellington comprou bombom, bolacha, deixou um kit lanche lá para a galera, faz um cafezinho, daí a gente tenta dar uma acalmada no cansaço com isso, porque o lado positivo realmente é ter menos barulho. Tá? Respondidas as perguntas? Acho que pode seguir. Tá. Só para a gente ver aqui de novo a régua, sempre vocês, para marcação, vence o 1, vocês vêm entre o 1 e o 2 e sobem para ver se tem um pico ali. Entre o 3 e o 4, sobe e vê se tem um pico ali, tá? Entre o 5 e o 6 também sobe e vê se tem um pico. A onda 5 vai ser a maior queda que a gente tiver. É isso que a literatura traz. Então, por exemplo, se eu tenho esse, como se fosse um dentilhadinho aqui, às vezes a onda 4 aparece, tá? Que é o interpico 4, 5, se eu não me engano, como eles chamam. E daí eu justamente vou marcar na maior queda. Complexo, tá? complexo 4-5. Complexo 4-5, verdade. E aqui em cima, se a gente for olhar, é latência, tempo em milissegundos de chegada até a estrutura e amplitude. Chegou na estrutura, o quanto de neurônio eu recrutei para dar conta de determinada informação, tá? Para determinado funcionamento, tá? Então, tempo de resposta e o quanto eu recrutei de neurônio. Falando de análise, eu tentei fazer uma analogia aqui, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender, e quando eu estudava potencial logo lá no início, eu sempre pensei que a via auditiva era uma estrada, tá? Uma avenida, assim, de passagem. E daí foi o que me fez memorizar tudo que eu precisava avaliar quando eu fazia PEAT, tá? Pensem bastante nisso aqui, tá? Nessas ondas. Então, onda 1, estrutura 1, onda 3, estrutura 3 e onda 5, tá? A mais longe aqui. Então, desde a saída até a mais longe. E aqui como se fosse o som. O que eu vou avaliar primeiro? Se eu tenho presença de resposta ou ausência. Então, se eu tenho, no caso aqui, né, onda 1, onda 3 e onda 5. Depois, o que eu vou ver? O tempo de resposta, então o tempo que o som demorou para chegar em núcleo coclear, o tempo que o som demorou para chegar, porção distal do nervo, desculpa, o tempo que o som demorou para chegar em núcleo coclear e o tempo que esse som demorou para chegar em leminisco lateral, tá? Que é a latência. Então, quanto esse carro aqui demorou para chegar lá no final. Então, eu sempre vou avaliar quando esse carro vai chegando em cada estrutura, tá? Depois disso, eu vou ver o quanto o carro precisou de gasolina para chegar aqui, para chegar aqui e para chegar aqui. Que o que a gente espera é que quanto mais longe, mais gasolina eu gaste, mais gasolina eu precise, tá? Então, quanto o carro for indo pelas estruturas, justamente o que ele vai fazer é recrutar mais neurônio, tá? Então, eu vou ver a amplitude. E depois, eu vou ver, comparando as duas orelhas, os dois sons, qual o tempo que eles demoram para chegar aqui, pensando que a mesma distância, eu preciso chegar aqui na última estrutura muito parecido, até 0,3 milissegundos.
Então, eu comparo a latência de uma onda 5 de uma orelha direita com a latência da onda 5 da orelha esquerda. Então, quanto demorou para chegar aqui. E também, muito importante, eu preciso saber o tempo que esse carro as estruturas. Então, o tempo que ele chegou na onda 1 até a onda 3, então esse caminho. Da onda 1 à onda 5, tá? Que é o interpico que a gente fala. E o tempo da onda 3 para a onda 5 e o tempo da 1 para 5. Então, a gente vê todo esse caminho por estrutura, tá? Para justamente ver se tem alguma alteração aqui ou não. E outra coisa muito importante é o quanto esse carro é econômico ou não para gastar gasolina lá. Então a gente compara a quantidade de recrutamento neural em região de onda 5 com a quantidade de recrutamento neural em região de onda 1, tá? Que tem um estudo de Webster para a gente comparar a relação da onda 5 com a 1, tá? E se a gente for olhar aqui para ver onde estão os parâmetros, depois que a gente faz o exame, a gente tem bem certinho aqui as ondas, cada onda que eu fiz o eliciamento, e cada orelha que eu estimulei, tá? O estímulo, que é o clique, que é o que a gente usa no potencial de tronco cefálico neurodiagnóstico, que é para ver só a sincronia da veia auditiva, o quanto de estímulo entrou e o quanto de artefato entrou, pode entrar até 200 artefatos, o quanto foi a velocidade do meu estímulo, então se ele foi um estímulo assim que eu usei ou mais rápido, qual foi a polaridade, então se uma polaridade rarefeita, ou uma polaridade mais condensada, ou uma polaridade que é alternada, tá? A relação aqui, sinal ruído e ruído residual, tá? E os filtros, tá? Mas o que vai importar bastante para a gente é aqui e aqui, para a gente garantir qualidade no exame. E aqui o que, que eu vejo? Na onda que eu marquei, isso fica tudo abaixo da folha, a latência e a amplitude da onda 1, a latência e amplitude da onda 3, a latência e amplitude da onda 5 e os intervalos interpicos que a gente estava conversando, de uma estação para outra, o quanto tempo demorou. Então, do 1 para o 3, quanto tempo demorou, do 5 para o 3, quanto tempo demorou, e do 5 para o 1, quanto tempo demorou. Tá? E a gente consegue aqui, nessa parte, ver a relação da onda 5 com a 1, que é a divisão da amplitude da onda 5 pela amplitude da onda 1, tá? Então, de modo geral, a gente vê isso aqui embaixo, que a gente consegue conferir, ou no próprio exame aqui, tá? Mas pensem comigo, ó, com certeza tem que dar entre 2 e alguma coisa, porque diminuindo 1,40 para 3,73. Sensacional, Wellington. Arrasou na analogia. Então, se a gente for olhar aqui, falando que a gente vai analisar córtex auditivo agora e não mais tronco cefálico, a gente vai começar a ver o funcionamento neuronal nessa região de córtex auditivo, primário, áreas associativas e todas essas regiões que vão responder para essa questão aí mais cortical cognitiva, tá? Vindo aqui para a gente ver, eu acho que a grande maioria conhece essas carinhas aqui, essas ondinhas, mas o longa latência ele é assim, ele é duas ondas que a gente tem aqui e duas ondas que a gente vai ter aqui, tá? Então a gente vai ter duas ondas no lado direito e duas ondas no lado esquerdo, A direito, B esquerdo, tá? Aqui na frente a gente tem. E a gente vai fazer a marcação. O longa latência tem diferentes tipos de marcação, e é o que a gente, na literatura, e é o que a gente vai querer ver agora no TCC da Larissa, que é justamente eu marcando nessa onda de cima ou nessa onda de baixo, ou somando as ondas e marcando, eu tenho alguma diferença? Qual se correlaciona melhor com a capacidade funcional do indivíduo? A gente vai conseguir ver tudo isso no TCC da Lari, tá? Então, se a gente for olhar aqui o longa latência, o de cima é o meu frequente, então ba, 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 e o de baixo é o raro, o di, tá? O que que acontece? Por que que a gente marca somente P300 aqui? A gente marca P300 aqui embaixo e não ali em cima? Porque o P300 do paciente precisa estar prestando atenção no estímulo. Então, se esse aqui, contando no caso, né, memorizando, se esse aqui vai representar o raro e esse aqui o frequente, o dia é o raro, eu preciso marcar o P3 aqui, tá? No de baixo. Mas tem outras formas aí de marcação possíveis. Então, essa é a carinha. Eu tenho duas ondas que eu faço por meio da estimulação das duas orelhas juntos. Daí, pensando nisso, e a gente já sabe... Deixa eu só voltar um pouquinho.
Só para conversar um pouquinho com vocês sobre o longa latência, que eu já ia esquecer, quando a gente faz potencial evocado auditivo de longa latência, a gente tem outros componentes que respondem, tá? Então, a gente vai ter, agora, não vai mais ter onda 1, 3 e 5. A gente vai ter P1, N1, P2, cortical, vai responder ao córtex auditivo. N2, misto, porque eu já entro com questões de habilidades cognitivas aqui, tá? De atenção para o estímulo. E cognitivo, que entra o P300, que é o que eu preciso aí de para memorizar o número de dias que o paciente tem que responder no final, tá? Entre a estimulação, quantos dias ele ouviu, que a gente espera que ele consiga ouvir os 30. Eu só pôr aqui. Pronto. Tá? Então, o que a gente vai avaliar? Córtex auditivo. A chegada no córtex auditivo, o reconhecimento desse som no córtex. Daí eu começo a discriminar, daí eu começo a reconhecer, desculpa. Daí eu começo a discriminar, começo a ver que tem diferenças e eu vou começar a memorizar esse som e vou conseguir fazer a contagem. Então, primeiro eu detecto esse som, eu reconheço esse som, eu discrimino esse som para depois conseguir contar ele. Então, basicamente, é isso que esse potencial vai avaliar. Toda essa parte de chegada de som em córtex auditivo e quanto esse sujeito consegue aí armazenar esse som, tem de memória e atenção, tá? Que aqui entra o P300 e o N2.